o sol mais intenso ao meio-dia e depois à tarde aquela chuva. Aí eu te pergunto, não tem nenhum responsável por conter essa situação? Porque, como o pai da menina disse, é um lazer das pessoas que não têm condição de frequentar um clube, que não tem outro tipo de lazer. Vão à cachoeira, até calor, se molhar, se banhar, se divertir. Quem deveria se responsabilizar por essa situação? Sim. Parque Nacional, prefeituras daqui, de lá de baixo, como é que fica? Olha, primeiro eu acho que a gente tem que colocar uma questão de responsabilidade. Eu acho que tem 3 linhas de responsabilidade. A pessoa, enquanto cidadão, tem que se responsabilizar pela sua própria vida. O segundo, o município de Teresópolis e o município de Guapimirim, né? O desastre sai de Teresópolis e pega Guapimirim e vai pegando outros pelo caminho, tá? Então, o que isso tem, na verdade... O Parque Nacional, qual a responsabilidade do parque? O Parque Nacional tem a sua responsabilidade na sua área. Saiu da área do Parque Nacional, quer dizer, ele não pode, na verdade, intervir. Como o próprio diretor do parque disse, no entorno do parque, dentro do parque, a gente assegura isso. Quer dizer, fora do parque, existe toda uma questão das pessoas. As pessoas têm que tomar consciência que estão em lugar de risco, estão em local de risco. Se a gente for considerar local de risco, piscina também é um local de risco, se a gente não tiver vigilância, se a gente não tiver guarda-vidas, né? Mas em cachoeiras, os principais guarda-vidas são as pessoas que utilizam aquele espaço. O garoto, né, o jovem, falou na reportagem, muito bem, que ficou apavorado porque estavam se formando nuvens. Quando as pessoas em Guapimirim estão avistando a formação de nuvens na serra, é porque já está chovendo há muito tempo. Entende? Então isso a gente não pode deixar de ficar de olho. O povo tem que ficar de olho. E isso é perigoso, porque normalmente as pessoas vão se divertir, todas as pessoas entram na água ao mesmo tempo, né? Não existe, na verdade, isso até é uma questão quase que automática, as pessoas ficam entretidas na água, o barulho da água e se divertindo, e não se dêem conta, porque aqui do meu lado está azul. O céu está azul, mas a gente, apesar da gente não ter total visibilidade no cume das montanhas, nós ainda temos a distração. A gente falou muito na questão das sirenes. Valeria a pena essa sinalização através de sirenes? O que você indicaria para resolver esse problema ou pelo menos minimizar? Ano passado, se não me falha a memória, morreram 7 pessoas. Foi ano passado, em 2008. Esse ano, morreu essa menina agora. Como é que faz para que haja um alerta mais efetivo, até por parte, talvez, uma parceria entre as duas prefeituras, Teresópolis e Guapimirim? O que pode se fazer? Até porque tem muita gente de Teresópolis que vai para lá também. Sim. Eu costumo dizer que Guapimirim é um braço de Teresópolis, né? Então, nós estamos até geograficamente unidos, né? O que eu sugiro, na verdade, que nós... que trabalhamos nessa prevenção e redução de risco, é que os 2 municípios imediatamente sentem, né, e conversem para elaborar um plano municipal, um plano integrado, aliás, de redução de risco de acidentes, treinando pessoas jovens, para poder serem os orientadores em pontos estratégicos. Não são aquelas pessoas que vão tomar banho também, não. São pessoas que devem ficar em pontos estratégicos espalhados com rádio de comunicação, um observatório muito importante no Alto Soberbo, um ponto de observação no Alto Soberbo, comunicação via rádio, informando, olha, o ponto tal é importante que a gente se assegure para que não aconteça esses riscos. A sirene é uma coisa importante, onde estão os banhistas, deve sempre estar alguém orientando. Agora, isso tem que ter uma pactuação entre os 2 municípios. Os 2 municípios, Guapimirim e Teresópolis, têm que acreditar que o ser humano merece dignidade e merece ser acolhido e atendido para que ele não entre numa tragédia anunciada. Então, esse plano municipal integrado de redução de risco, eu acho que não é a
a solução, mas é um grande passo para a prevenção dessa morte anunciada. E Tiago Oliveira, que eu falei para vocês, ele é o responsável pelo grupamento tático do Padrão Águia. Você acha que se a gente colocasse, como sugeriu o Cleiton Pimentel, a gente se preocupar com essa questão de ter gente para orientar, para alertar nas cachoeiras, principalmente no verão, onde tem a tromba d'água, as chuvas fortes, seria uma forma da gente reduzir esses perigos? Boa noite, Isunara. Boa noite a todos. Eu acho que sim, porque, primeiramente, a preocupação tem que vir de todos nós, dos banhistas em si. Porque quando se vê a formação, é o significado que vai chover, vai ter aquela tromba d'água e vai sair arrastando tudo. E quando arrasta tudo, a natureza a gente não se brinca. E, claro, ter pessoas lá treinadas para isso, obviamente, que estejam no momento com rádio, com a sirene, para estar alertando os banhistas, porque o pessoal fica lá e se desperta, entendeu? Aí não vê. Então, por isso que eu acho que teria que ter, sim, pessoas treinadas para isso. Vocês que conhecem toda a nossa região, a incidência maior é só aqui na descida da Serra, em direção a Guapimirim, na região de Guapimirim, ou na nossa região rural, Teresópolis, Friburgo, Rio, Bahia, a gente corre algum risco também? Corremos. Também? Todos os locais, né, de formação rochosa e que tenham desembocadura, né, para o nível mais baixo, nessa época corre grande risco. Mas na Serra dos Órgãos, né, do Rio Soberbo para baixo, é mais perigoso devido até o tamanho, a extensão dessa desembocadura que desemboca, né, nesses grandes cânions, né, cânions, na verdade, são buracos enormes que recolhem uma quantidade absurda de enxurrada. Eu queria chamar a atenção numa coisa muito interessante, que as placas de sinalização são de extrema importância, mas elas não barram os banhistas. Em alguns casos, o Corpo de Bombeiros eles já colocaram várias e várias placas no Rio Soberbo, e os banhistas ou vândalos ou qualquer destroem, evidentemente, porque ignoram essa situação. E aí tem um detalhe muito interessante: as placas funcionam muito na cabeça das pessoas. Por isso que esse plano municipal integrado de redução de risco de acidentes e de desastres seria interessante para colocar a placa na cabeça das pessoas, né? Que as pessoas tenham consciência, e esse plano não é para ter guarda-vida para, na hora que encher, as pessoas pularem e salvar vidas, porque na verdade esse é também um perigo para quem está na observação, é para prevenir, né? É importante prevenir do que remediar. Eu vou para você que está em casa e por um acaso não estava acompanhando a entrevista desde o início, eu estou conversando aqui com o Cleiton Pimentel, que é comandante da 1ª Brigada Verde de Teresópolis, que é o Padrão Águia, e também com o responsável do grupamento tático do Padrão Águia, o Tiago Oliveira. Eu queria voltar atrás um pouquinho para a gente tirar todas as dúvidas. O que você pode explicar melhor para a gente? O que é cabeça d'água e o que é tromba d'água? Na verdade, cientificamente, tromba d'água é um fenômeno que acontece no mar. É um tornado. O que se levou muito tempo de tromba e cabeça d'água é a formação de nuvens, um excesso da formação de nuvens e um deslocamento. É como se uma nuvem se rompesse num ponto estratégico, é uma pequena nuvem num ponto estratégico, principalmente em altos de montanha, e desemboca ali e vai levando